gente do terceiro ano, simbora para mais uma aula de geografia. Preparados? Pegando um gancho aí de paisagens, trouxe aqui mais uma aula para vocês, porque na próxima aula vai estar muito massa a aula de vocês, minha gente. Eu tô preparando, vai estar muito legal. Mas para a gente começar, né, a aula da semana que vem, que a gente vai falar semana que vem, eu quero primeiro explicar para vocês algumas coisas sobre, né, sobre ainda paisagens e um pouquinho sobre representação, tá bom? Que é o que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Olha aqui, ó, representação das paisagens dos lugares. Como é que se representa as coisas? Como é que eles se apresentam pra gente? E aí? Simbora aprender um pouquinho? A gente falou tanto sobre paisagem, não foi? Paisagem natural, paisagem cultural, paisagem modificada pelo homem, o que eu vejo, espaço, o lugar. Não foi? A gente viu várias coisas. E não seria diferente a gente agora representar as paisagens dos lugares que a gente já conhece, tá bom? E o que é o lugar? O lugar é aquele cantinho que é nosso, tá? O lugar é aquela cidade que é nossa, é aquele bairro que é nosso, é aquela casa, é aquela escola que é nossa. Então, como representar as paisagens desses locais? E aí, como é que a gente faz isso? Vamos pensar um pouquinho hoje? Simbora para a aula. Vê só. O que é a paisagem? Eita, que eu já fiz essa pergunta aqui em outras aulas. O que é a paisagem? A primeira ideia que nos vem na cabeça é que a paisagem é aquilo que a gente enxerga, não é? Mas será que enxergamos tudo o que tem na paisagem? Será que a gente enxerga tudo? O exercício de observação da paisagem é necessário para que possamos enxergar as diversas características de uma paisagem. Pensar quais são as relações existentes entre os componentes de uma paisagem, discutir a função desses componentes e etc. Há diversas formas de apreensão e de representação de uma paisagem. Então, o ser, o observar é bastante importante. Nem tudo aquilo que a gente vê, a gente fotografa e pronto. Não, a gente tem que ter um olhar observador para essa paisagem. A gente tem que ter um olhar carinhoso para ela, para poder ver todos os elementos que compõem essa paisagem. Seja um componente externo ou interno, mas você tem que aprender a observar para poder representar, tá bom? Vamos lá. Seguinte. Podemos observar. Daí temos vários tipos e formas de como observar essas paisagens. Então preste bastante atenção, porque a gente vai dar um gancho para as próximas aulas, essas observações, tá bom? Então, o jeito que você vê a paisagem é que vai modificar muito. O jeito que você está lá fotografando, está decorando, está vendo aquela imagem, isso chama um ser observador. Então, vamos lá. Podemos observá-la de frente, de forma frontal, estou de frente para você. Então, eu estou lhe observando, estou observando essa paisagem aqui, tá bom? Então, é a apreensão frontal, horizontal, que normalmente é aquela dos quadros que retratam uma paisagem. Aqueles quadros bonitos que mostra uma floresta, um animal, uma pessoa, ou seja, é a imagem frontal, de frente, tá certo? Esse é um jeito de observar uma paisagem. Tem a forma panorâmica, que é a apreensão oblíqua, tá? Como, por exemplo, pode ser a visão de um observador localizado no nível mais alto, aquele da paisagem observada. Ou seja, a visão panorâmica, ela vai lhe dizer vários elementos ali da paisagem. Ela pode estar descrevendo, como nessa imagem aí, você está vendo só a frente da casa, mas eu poderia vir mais para o lado e tentar, né, reproduzir a frente e a lateral da casa, ou seja, uma visão oblíqua panorâmica, que lhe dá várias dimensões, que lhe dá várias formas de observar essa imagem, tá certo? Então, que pode ser visto também de um ponto mais alto,
também uma visão panorâmica, porque você está tendo a visão de cima, da lateral, da frente, ela vai lhe dar uma visão geral, tá bom? Temos também o voo de pássaro. Opa, que é isso? É a apreensão por meio de uma visão vertical, que será a paisagem observada de um avião. Por exemplo, eu estou olhando aqui de cima, então eu só estou olhando a parte de cima, é a minha visão aqui, ó, vertical. Eu tenho uma visão horizontal, certo? Que é a visão frontal. Eu tenho uma visão oblíqua, porque eu consigo ver em várias direções aquele determinado objeto ou paisagem. E tenho o voo do pássaro, que é aquela visão vertical, vista de cima. Tá bom? Então, são 3 tipos de observação que existem dentro da geografia, de como você pode desenhar uma paisagem. Fui clara? Entenderam? Frontal, oblíqua e vertical. Voo do pássaro. Deu para entender, né? Ótimo, maravilha. Não se perde, fica aqui, tá bom? Vamos lá. Também temos a cinética. Isso também é um tipo de visão, tá, pessoal? Que aí eu deixei ela por último para poder dizer a vocês que ela é fácil, mas também não é tão fácil de reproduzir. Só por meio de uma câmera muito boa que você consegue reproduzir uma imagem cinética ou cinemática. A apreensão da paisagem em movimento, vista da janela de um carro em movimento ou de algum outro meio de transporte que apresente de forma cinemática aquela imagem. Por exemplo, essa imagem aí é a imagem de um ciclista andando de bicicleta. Ele está em movimento, ou seja, é uma imagem cinética que está em movimento, é uma imagem que você fotografou no momento que ela estava se movimentando. Tá certo? Então, essa aí é uma imagem cinética ou cinemática. Também existem essas visões de paisagem. E olha que imagem bonita, né? Tirou aí o solo, o movimento da bicicleta e numa paisagem, uma natureza ao fundo. Tá vendo? Então, isso aí é o olhar observador. Por que isso, professora? Porque, minha gente, isso vai lhe dar subsídio, ou seja, vai lhe dar pernas para entender o que são mapas, para entender, deixa eu ver o que mais, as orientações espaciais. Isso vai tudo lhe dar margem para isso. Então, eu primeiro, professora Thalita, preciso fazer você, aluno, entender o que é uma paisagem, como ela é representada, os elementos que ela tem, para poder aí sim eu trabalhar com vocês os mapas. Olha que legal. Não é? Então, é um assunto puxando o outro. Se perder uma aula, vai se perder no assunto. Então, se não assistiu a aula passada, vai lá no YouTube e assista, viu? Porque senão vai se perder aqui. Vamos lá. Tais apreensões da paisagem podem ser representadas em diversas formas. Existem múltiplas formas de representação. Essas são as mediações existentes entre um observador, certo? E o objeto observado, que chegam até nós. Portanto, a paisagem pode ser apreendida diretamente por meio do olhar do observador e também por meio de diversas representações. Então, veja só, essas diversas formas que existem vai tudo depender do olhar observador, tá bom? São mediações que o observador encontra para melhor representar aquela imagem. A imagem desta câmera aqui vai ficar melhor se eu ficar meio na lateral, numa visão mais oblíqua. Mas eu quero gravar ela de cima, eu quero desenhar ela de cima, ela no movimento dela. Então eu vou ter uma visão de voo de pássaro, uma visão vertical. Então assim, quem vai dizer a posição de melhor representar a paisagem é quem está observando. Por exemplo, vai estar você na frente da sua casa. Será que é melhor desenhar? Vai ficar mais representada você desenhando a sua casa de frente ou na lateral dela? E aí? Qual vai ser melhor a representação? Quem vai dizer é você, porque você é que vai ter o olhar observador. Tá bom? Seguindo.
Nós podemos ser observadores da paisagem diretamente ou ser observadores de uma representação da paisagem. Então, a gente pode ser a pessoa que faz a representação ou a gente pode ser a pessoa que observa a representação das outras pessoas, tá bom? E são vários os exemplos de representação. De frente, uma aquarela, pintura ou fotografia, que é uma visão frontal, horizontal. Uma panorâmica, que é um bloco, diagrama ou fotografia panorâmica. O voo do pássaro, uma fotografia aérea, uma imagem de satélite, um mapa, que é uma visão vertical. Ou a cinemática, um filme que traga uma paisagem em movimento, certo? Então, você pode ser os dois tipos de observadores. A pessoa que faz a representação, que ela observa aquela paisagem, ou a pessoa que observa a representação que você fez, tá bom? No nosso caso, quando a gente estuda mapas, nós somos as pessoas que observam a representação que outras pessoas fizeram. E aí a gente toma nossos próprios conceitos. Eita, eu tenho um mapa aqui da minha escola. Olha aí. Eita, mas foi fulano que fez. Então você é um observador da representação. Mas se fosse eu não colocava essa sala de aula aqui. Era melhor desenhar ela mais para cá, ficava representada melhor. Então, a partir do momento que você começa a modificar e observar aquela paisagem melhor, você começa também a ser o observador que modifica, né? Que desenha a paisagem. Beleza? Vamos lá. A representação é cópia fiel da realidade. Será? Ou toda a representação passa pelo olhar de um observador, que pode ser o fotógrafo, o pintor, o cartógrafo e etc. Isso não quer dizer que a realidade do representador de uma paisagem é uma construção dele em alguma medida. E aí? Será que são representações fiéis? Tudo isso que a gente está falando, minha gente, é sobre o olhar de um ser humano. Ou sobre o olhar de uma máquina, no caso de um satélite, de uma fotografia. Mas tudo isso, por trás dele, existe a ação humana. Então, ele não vai ser exatamente aquilo ali, mas vai chegar perto da realidade. Porque se você está lá em cima, lá no avião, e tira uma foto, vai sair tudo bem pequenininho mesmo. A pessoa que está lá no chão, bem pequenininha, aquilo ali é a realidade? Não. Se você chegar perto, a pessoa é bem grandona, não é? Então, aquilo ali é uma representação. Não é uma cópia fiel, mas é uma representação para você estudar e aí tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? Beleza? Seguindo. A paisagem muda muito, não somente dependendo da posição de quem a observa, mas também dependendo da variação do tempo e da luz do sol. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a mesma imagem aqui dessa cidade, tá bom? Da mesma imagem, uma durante o dia e outra durante a noite. Mudou ou não mudou? Mudou sim. A luz do sol, a temperatura, às vezes quando está chovendo ou não. Então, os elementos externos também modificam a paisagem, também modifica as representações que elas, né, que os observadores colocam no papel ou na fotografia, tá bom? Então, isso aí tudinho é sob o olhar do observador, quando tem os elementos externos. Ok, pessoal? E aí? Bora para nossa atividade do dia? Simples, fácil, direto, prático. Olha aí, vocês querem uma aula melhor do que essa? Não tem. Então, hora da nossa atividade de hoje. E eu vou lançar aqui um desafio para vocês. Quem aqui gosta de desenhar? Eu adoro desenhar. E o desafio é, você vai desenhar a sua escola. Como assim, professora? Pode ser a frente da sua escola ou pode ser os locais da sua escola. Você vai fazer uma planta da sua escola. Pode ser isso também. Aqui fica a sala de aula, aqui fica o banheiro, aqui fica a secretaria, aqui fica a biblioteca, aqui fica a quadra.
faça um desenho da sua escola, tá certo? Esse é o seu desafio de hoje. Não vai deixar de fazer, tá bom, pessoal? Por quê? Esse mesmo desenho que você fizer vai servir para a nossa próxima aula, tá bom? Então, eu preciso que todo mundo se empenhe em fazer esse desenho. Faz aí o teu desenho da tua escola, pinta, deixa bem colorido, coloca os nomes, certo? Para identificar os locais bem certinhos. Capricha no teu desenho. Usa a tua criatividade. Beleza? Ok? Isso. E a nossa revisão do dia é justamente o que a gente observa, não é? O que a gente consegue observar? O meu olhar, a minha visão, o que atinge os meus sentidos, que é a minha visão, é o que eu vou representar no papel, é como eu vou fotografar aquele momento. Então, a nossa aula ela veio basicamente falar sobre isso, da importância do ser observador, de você ser esse observador, tanto observando as representações ou como fazendo as suas representações. Por exemplo, no nosso desafio do desenho de hoje, você vai ser o observador que representa, você vai representar aquele espaço, aquela paisagem, que no caso é da sua escola. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham gostado muito da aula de hoje. Nossa aula veio bem incrementada, pois tenho muitas ideias e muitas coisas boas para apresentar para vocês nas próximas aulas. Tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de hoje. Foi maravilhoso estar com vocês, compartilhar essa ideia de paisagem, essa paisagem dinâmica que está sempre em movimento e junto comigo, eu e você, a gente aprendendo junto, tá bom? Então, se cuida, faz as tarefas direitinho, preste atenção nas aulas do professor, preste atenção nas aulas do Vitória Ensina em Casa. Teve dúvida? Vai lá no YouTube e revisa novamente as aulas, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!